Parece que nós temos mais um personagem encantador nos animes dessa temporada. Estamos falando de Falma de Metzis, cara, um novo gênio médico e farmacêutico do Isekai Yakyoku. Mas esse garotinho aí tá longe de ser só mais um personagem do Isekai. Ele pode não ser forte nem ser um brutal, mas ainda assim tira a onda quando se fala de medicina. Se tratando disso aí, assuntos de biologia de corpo humano no geral, o cara é brabo. Então bora conhecer um pouco mais sobre ele, saber os seus verdadeiros objetivos, porque aparentemente ele quer fazer uma mudança nesse mundo novo por causa da medicina precária que tem por lá e também, logicamente, usar suas habilidades para salvar o máximo de pessoas possíveis nesse mundo. Cara, quando ele usa a capacidade máxima o negócio fica sério. Então prepara aí, vem comigo, chega mais e vamos conferir. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Falma é sem sombra de dúvidas, galera, um gênio humano. Mas isso, logicamente, que já vem da outra vida dele também, já que ele carregava toda a sua experiência, especialidade de medicina para esse novo mundo. Ele é Falma, o garoto mais sinistro da biologia que você já viu. Ele só não consegue ser melhor do que o seu like. Isso aí não tem nem como, né? O teu like é supremo pra gente aqui, cara. E eu sempre te agradeço e sempre vou agradecer por isso, por dar essa fortalecida pra gente. Obrigado de coração demais, cara. Você sempre ajuda muito o canal. E é bom pra caramba isso, né? Porque aqui a gente consegue ver que você curte desses assuntos que a gente tá falando, consegue trazer mais assuntos, mais vídeos pra vocês, pra gente sempre ter essa interação bacana e, pô, tá firme e forte sempre nos melhores conteúdos. Obrigado mais uma vez, hein, galera. Tamo junto. O começo da história de Falma, como a gente disse, vem de outro mundo. Quando ele era um jovem, ele perdeu a sua irmã mais jovem de 4 anos que sofria de um problema cerebral grave. Ela passou 2 anos lutando contra essa doença aí, só que infelizmente acabou não resistindo. Depois de perder a sua irmã mais nova para uma doença incurável que a gente comentou, o mundialmente famoso pesquisador médico Kanji Yukutani simplesmente deu tudo de si para curar todos os pacientes possíveis, dedicando a sua vida à invenção de novos medicamentos para poder acabar com problemas, principalmente o que levou a sua irmã dele. Só que isso acabou causando um problema para ele mesmo, porque depois de trabalhar demais, absurdo, ele chegou nos 31 anos dele e morreu de excesso de trabalho no meio da noite de outubro na sua carreira, né? No ápice da carreira. Então o ex-farmacêutico acordou como uma criança de 10 anos, cujo corpo foi atingido por um raio. E depois disso, ele reencarnou nesse outro mundo e que nasceu como Falma de Metzis, um aprendiz de farmacêutico da corte. Ele descobriu que ele reencarnou num mundo totalmente medieval, como Falma, uma criança de uma respeitada família de medicina. Ou seja, ele já tinha os pré-requisitos médicos dele daí da outra vida. Isso aí só ia ser mais um desenvolvimento para ele. É bem parecido até com aquele Isekai que a gente viu do assassino, onde ele já era um assassino e reencarnou como um assassino no Novo Mundo. E aqui não é diferente, ele era um médico e reencarnou como numa família de medicina. Mas as coisas ficam um pouco diferentes aí porque ele é mais ligado para uma farmácia, por exemplo. Mas a gente sabe que em um mundo onde as artes divinas, magia concedida através da bênção divina dos guardiões, existem, o Falma percebeu que o seu corpo era um anfitrião da divindade do guardião da medicina. Ou seja, o menino recebeu as artes míticas e divinas da criação e da redução de medicina, de medicamentos, bem como a capacidade de diagnosticar instantaneamente doenças no corpo das pessoas. Ele não precisa ter muito para fazer isso, basta olhar, usar as habilidades do olho dele, ele consegue diagnosticar qual é o problema que você tem. E como a gente falou que ele reencarnou nessa cidade medieval, né, e tal, como um aprendiz de 10 anos, ele era aprendiz de um farmacêutico da corte real, que alcançou habilidades desumanas para ver através das doenças. Ele tinha a criação material e a destruição material também. Ninguém melhor do que ele para poder treinar o Falma, né, cara? E o mundo nesse lugar vive em uma sociedade em que as práticas de medicina são duvidosas, são coisas desenfreadas ali, tá fora do controle das pessoas. Literalmente o controle absurdo de preços através do monopólio de toda a guilda de farmacêuticos da medicina desse mundo, cara, torna-se um negócio não disponível para os plebeus. Ou seja, eles decidiram usar o seu conhecimento para mudar o mundo. O Falma quer acabar com esse problema. Ele foi reconhecido pela imperatriz, inclusive, da época, e depois até obteve permissão para abrir a sua farmácia de esquina na cidade.
ele decidiu acabar com essa fraude que varreu todo mundo e simplesmente entregar aos plebeus aquele medicamento verdadeiro, o eficaz, que foi desenvolvido usando a farmacologia do mundo atual e não daquele mundo medieval que era muito atrasado. Ele tinha o conhecimento de muito mais medicamentos do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Imagina se você volta, sei lá, mano, uns 1000 anos no passado e você vai simplesmente saber de tudo que você sabe nesse mundo, principalmente relacionado à medicina. O cara ia se tornar um gênio absurdo. Logicamente, assim o nosso menino farmacêutico trapacearia usando todo o seu conhecimento prévio para criar esses medicamentos inovadores, enquanto ajudava as pessoas no seu mundo paralelo. Uma história, inclusive, sobre viver a sua nova vida ao máximo dessa vez, está sendo apresentada, e da melhor forma possível, porque a gente sabe que ele não viveu a sua vida ao máximo porque ele morreu de tanto trabalhar. Então, quando ele logo descobre o terrível estado da medicina no mundo, apenas os nobres são capazes de pagar por cuidados médicos, o que seria ineficaz na melhor das hipóteses e completamente prejudicial na pior das hipóteses, porque muitas pessoas que não tivessem dinheiro estavam fadadas a sofrer e a morrer às vezes por causa de doenças que não poderiam ser curadas, até o Falma chegar lá, logicamente, porque usando seus conhecimentos modernos e seus poderes divinos, Falma gradualmente começou a se destacar. Ele foi criando um certo império como farmacêutico, apesar dele ter pouca idade, que também é uma das coisas que chama atenção, né? Porque a gente sabe que ele não tem pouca idade na real. Ele tem os 31 anos da vida dele de experiência, a vida passada, e mais 10 dessa. Então assim, querendo ou não, são 40 anos que ele tem no total. Só que se a gente for parar pra pensar, ele necessariamente tem mais a ideia da vida dele passada do que dessa, porque dessa ele já acordou tendo 10 anos, então ele, dos 10 para trás ele não sabe o que ele aprendeu, né? Mas ainda assim ele teve de fato algumas coisas, os poderes, por exemplo, dos deuses, dos guardiões que foram dados a ele desse mundo a partir dos 10 anos, então o cara de qualquer jeito é brabo. Então, mesmo ganhando todo esse reconhecimento da corte imperial, ele ainda assim trabalhava o máximo possível para salvar todo mundo. Quando ele finalmente adquiriu a própria farmácia que a gente falou, ele se propôs a perseguir o seu objetivo de melhorar os cuidados da saúde imperial de Saint-Fleuve e torná-lo acessível para qualquer pessoa, o que já deveria ter sido feito desde o início, galera. No começo, ele confessou que ficou até confuso com essa reencarnação, mas testemunhando um mundo diferente, onde métodos de tratamentos errados eram generalizados, aconteciam vira e mexe toda hora, a terra do nível medieval, ele usou o conhecimento de farmácia da vida anterior para corrigir esses métodos de tratamento nesse outro mundo, aonde ele ganhou todo o seu destaque e decidiu salvar um grande número de pessoas. Ele foi reconhecido como farmacêutico da corte por salvar o imperador, a imperatriz, na verdade, que era Elizabeth II, da incurável morte branca, e mais tarde passar por um teste sem aviso prévio, inaugurando então a Diversis Mundi de farmácia. Na verdade, cara, quando o Falma, a gente viu uma pré-encarnação dele aí, quando ela foi atingida por um raio, antes dele ser reencarnado, dos 10 anos, aconteceram alguns arranhões nele em ambos os braços, na forma de figuras de Lichtenberg. São algumas figuras que dão a possibilidade dele ter alguns poderes a mais. Embora ele negue, a mitologia, por exemplo, muda o atributo da água para não atribuir isso daí, e ele pode gerar ou apagar todos os tipos de substâncias possíveis. Mas a gente está restrito a uma coisa, apenas aquelas substâncias que ele pode imaginar com precisão, né? Toda a estrutura molecular daquilo dali. Por isso que ele tem essa facilidade. Se ele era um médico na vida passada, ele sabia muito bem da composição dos medicamentos. E se ele sabe a estrutura molecular de certos medicamentos, ele consegue recriar ou destruir algum medicamento completamente a partir dessa estrutura molecular e dessas habilidades que ele adquiriu depois de ter sido atingido pelo raio. Então, sem usar nenhum poder divino, ele conseguia se desenvolver ainda mais. Há algumas mudanças que são mostradas, inclusive, no mundo exterior por parte disso, como, por exemplo, a ausência de algumas sombras, que não aparecem por causa dessa habilidade dele. Mas, de acordo com a sua história de fundo no geral, ele parecia um cara que estava completamente desinteressado em farmácias no geral. Ele era um médico, não um farmacêutico, de fato. Mas tinha muitos hobbies, como conhecer as palavras Moe e Shotakon, e também ficava feliz de saber que o futebol foi introduzido nesse mundo já. E agora, falando desse mundo diferente, a gente sabe que ele tem algumas classificações. Na verdade, tem aproximadamente 3 categorias diferentes que podem ser levadas. Ao contrário dos farmacêuticos japoneses padrões para ele, nesse lugar ele tem um direito de prescrição independente, que pode prescrever medicamentos com base no seu próprio diagnóstico e também tratar os pacientes a partir disso, desempenhando efetivamente o papel de um médico,
O médico mesmo nesse outro mundo são médicos equivalentes a cirurgiões e dentistas, nos japoneses, né? O número de pessoas registradas, por exemplo, é o número em que a Pharma acabou de reencarnar. Então, sendo um farmacêutico do tribunal, que é o farmacêutico do Tribunal Imperial, ele é um farmacêutico aristocrático de prestígio. Prescreve medicamentos para os imperadores, para os aristocratas, para toda a realeza. O farmacêutico da corte recebe o título de Uki, que é o maior do que um duque, por exemplo, de classe aristocrata. Então, apenas 3 dessas pessoas foram registradas no Império, mas uma nova Pharma é reconhecida, como o nosso querido Falma, que aparece lá. Também existe o que acaba se tornando um mito, que é o deus da medicina. Aí ele é o cara que tem as habilidades que pode ser usada no mundo de reencarnado completo, os atributos da divindade guardiã que são determinados pela própria natureza do mundo. E quando a divindade guardiã é avaliada e abençoada no momento da etiqueta do templo, uma veia divina se abre no corpo da pessoa com uma magia que pode ser usada a qualquer coisa. Só que o requisito mínimo para os aristocratas é poder usar essa mitologia. E os plebeus abandonam imediatamente aqueles que não são abençoados ou não podem abrir suas veias divinas, o que é algo ruim para esse mundo. A quantidade de poder divino necessário para você usar a técnica divina, né, que é a técnica da arte divina de Deus, é fixada pela natureza e não aumenta pelo treinamento. Então, cara, você não adianta de nada você treinar, pode treinar, ficar treinando a vida inteira, tu vai continuar com aquela mesma coisa ali, mas você tem as suas capacidades acima do limite, né? De qualquer forma, você pode gerar novas coisas, como o nosso caso do Falmo, que pode gerar literalmente novos remédios à base das composições moleculares. E a partir disso a gente tem os 5 atributos também, que é o fogo, água, vento, solo e o nada. Pois é, existe o atributo que é o nada, tipo o vento, sacou? E esses atributos são divididos em positivo, que é gerando alguma coisa, e negativo, né, que é diminuindo ao invés de aumentar. Em particular, o não atributo é um atributo raro, e alguns deles têm o poder de ser chamados de não padrão, e são tratados da mesma maneira que um deus, de tão raro que eles são. Existem mais de 100 deuses guardiões também no mundo, e além dos deuses comuns, que são do Sol, o deus da Lua, os deuses da Mãe da Terra, também existem deuses que são deuses profissionais, como deuses da medicina e os deuses farmacêuticos, né, por exemplo. A farmácia agora do santuário que o nosso querido Falma conseguiu abrir, que a gente chama de Diversos Mundi de Farmácia, é uma loja de cartas reais que foi dada pela própria Pharma como recompensa por tratar a morte branca da Imperatriz, né, do Imperador. Um lugar que realiza o seu ideal de medicamentos seguros, baratos e verdadeiramente eficazes para todos. Ele foi aberto, inclusive, especificamente para os plebeus, porque inicialmente não era até popular e tal, porque era administrado por um aristocrata. E o gerente da loja era uma criança, então no início, pô, todo mundo ia ficar meio receoso, né? Uma criança construindo remédios, é um gerente do negócio, e os aristocratas já tinham uma fama não muito boa por isso. No entanto, a venda dos cosméticos que fazem à época são inofensivos e literalmente diferentes do pó branco convencional. Isso então fez com que aumentasse as vendas e explodisse literalmente tudo, o que tornou-se algo aceito ainda mais devido aos efeitos dos medicamentos prescritos e dos exames médicos cuidadosos e amigáveis que eram feitos lá, e não de qualquer jeito em qualquer outro lugar do mundo. Atualmente, além da primeira loja, a Isekai Yokyoko, há também uma segunda loja de uma marca de cosméticos que é a Magic, e também uma terceira loja especializada na higiene bucal, que seria a 8020, porque basicamente ali a gente tem uma junção, né, dos médicos, farmacêuticos e também dos próprios dentistas, né, um geral ali da saúde das pessoas. Então é lógico que seria um império muito grande o nosso querido protagonista criar essas lojas em diversos lugares. Mas também nós temos a Guilda de Farmácia de Distribuição, que é uma nova guilda que foi lançada pela Pharma para poder atrair os farmacêuticos de terceira classe. Não tinha uma taxa de associação, então você podia ir lá e se inscrever livremente. No início, Pharma era o chefe, mas mais tarde Pierre, o proprietário da primeira loja de membros, né, o Sunbeams Pharmacy, tornou-se o chefe desse lugar. Dá até para comparar essa história um pouco com o Makoto, né, do Tsukimichi. Só uma comparação prévia aqui para vocês, porque o Makoto também se tornou um comerciante. Pelo fato dele se tornar, ele queria fazer o quê? Criar medicamentos, porque ele criou medicamentos que seriam mais baratos para as pessoas conseguirem e de melhor qualidade, né? As pessoas adquiriam uma melhor qualidade pelo menor preço. Isso aconteceu também lá no Isekai do Assassino, porque ele criou uma loja de cosméticos femininos, logicamente que era para se disfarçar, mas ainda assim gerava lucro e gerava dinheiro para ele. Por quê? Medicamentos bons,
mais baratos e que muitos nobres podiam comprar. Só que assim, o acesso geral dos plebeus eu acho que é algo muito inteligente da parte dele de fazer. Assim como o Makoto fez, muita gente começou a comprar muito nele, justamente pelo fato de ter essa base aí, o que acabou crescendo cada vez mais e o nosso protagonista foi se desenvolvendo cada vez mais na criação de medicamentos. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, explicando um pouquinho mais sobre o nosso prota sinistro, salvador de vidas, né, cara? O cara que vai, além de salvar vidas, salva o mundo também de problemas sociais, literalmente atendendo todos os plebeus ali e quebrando todo aquele monopólio de dinheiro através da medicina. Cara, eu curti. Ele criando esses medicamentos, ele pode atingir tanto a classe mais baixa quanto a classe dos nobres também, cara. Porque os nobres não vão precisar ficar monopolizando isso daí. Quem era rico ia também querer comprar mais caro, porque ia poder comprar uma quantidade maior. Então assim, eu curti demais esse anime e não vejo a hora de ver vários outros acontecimentos rolando nos próximos episódios aí, porque a novel já tem bastante coisa pra se falar e cara, tá bem bacana. Se você quiser continuar acompanhando, é claro, todas essas obras brabas que a gente tá trazendo aqui, capricha naquele likezão e se inscreve no canal, cara, mas tem que estar com o sininho ativado, rapaz. Que a sua inscrição é muito importante pra gente continuar trazendo mais desses assuntos aqui, trazendo mais coisa pro canal, mano. Obrigado sempre, tamo junto sempre, galera. E eu vou te esperar firme e forte lá no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, forte abraço, até a próxima, valeu!